Vamos chamar a Gorete? Gorete Santos vai trazer um outro problema, vai tirar uma outra confusão da cabeça das pessoas. Quem usa o sistema do transporte coletivo, olha a Gorete aí, sabe que tem uma mudança nas rotas. Antes o ônibus passava por dentro do bairro, agora não passa mais. E a Gorete trouxe um caso para contar aqui para nós, que pode ser o mesmo que está acontecendo no seu bairro. Vamos explicar aqui com Gorete Santos, no nosso Jornal do Piauí. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Gerson, você e a todos. Olha, o caso que a gente vai trazer, na verdade, é de uma das mudanças mais recentes, ocorridas na zona sul de Teresina, mais especificamente no bairro Teresina Sul, residencial, pega ali a região também da Palitolândia. Houve uma mudança de rota nos ônibus e a população está insatisfeita com essa modificação. Há muita reclamação também na demora durante a espera pelo transporte coletivo nos bairros da cidade, especialmente também no terminal do Parque Piauí. Antônio e Luiz moram no residencial Teresina Sul. Reclamam que a frota reduziu pela metade com a integração. E a situação piorou com a alteração recente na rota do ônibus. Nós temos que se deslocar daqui das nossas casas aqui do Teresina Sul, lá para o balão do Porto Alegre, 4 horas da manhã. Eu estou chegando no serviço meia hora, 1 hora atrasado. O patrão não quer saber não, o patrão quer que você chegue no horário. Antes, os ônibus na chegada e saída do Teresina Sul faziam o mesmo percurso. Agora, a rota de volta foi transferida para a BR-316, num percurso que, segundo os usuários, é mais longo e com poucos passageiros no caminho. Os ônibus chegavam ao Teresina Sul por essa rua, a de número 14, faziam todo o percurso pela avenida principal e retornavam pelo mesmo trajeto. Agora, com a mudança, quem mora nessa região e precisa ir ao terminal é obrigado a andar cerca de 500 metros até a BR-316, ou então pegar o ônibus chegando ao bairro e fazer o percurso todo dentro dele. Nos terminais de integração, a reclamação é sempre a mesma, a demora na espera pelo ônibus, especialmente dos transportes que fazem linha entre o bairro e o terminal. No do Parque Piauí, sobra correria e insatisfação. O problema é quando sai do bairro para vir para cá. Aí tem hora que demora muito, aí mudou o percurso dos ônibus aí. Demorado, principalmente para vir dos bairros para cá. O Angelino não tem ônibus, eu estou desde 6 horas na parada. Ave Maria, minha filha, só que a gente demora nesse ônibus, para a gente vir tudo bem. O negócio é a saída, por quê? Porque o fiscal só quer liberar os ônibus, depois está tudo cheio que nem uma mosca dá para ir. Deusdete mora no bairro Promorá, perto do terminal do Parque Piauí, mas a distância é prolongada pelas dificuldades. Às vezes perde 30 minutos, às vezes o ônibus passa e não me leva, às vezes passa 3 ônibus e aí o quarto é que me leva, né? Os painéis dão uma orientação aos usuários sobre o horário de saída de cada ônibus e exatamente por isso também revelam parte da reclamação dos passageiros. Essa linha aqui, por exemplo, do Distrito Industrial, traz uma média de espera de aproximadamente 20 minutos. Por exemplo, sai um ônibus às 8 horas, outro às 8h20 e o terceiro às 8h40 da manhã. Já para quem depende da linha Santa Fé-Santo Antônio, a espera pelo transporte vai ser muito maior, porque os ônibus só passam de hora em hora. Carlos André mora no bairro Angelim. Desce no terminal do Parque Piauí, de onde aguarda outro ônibus até o terminal do Bela Vista. De lá, tem que pegar ainda um terceiro ônibus para finalizar a chegada ao trabalho. Demora muito, quando chega aqui no terminal, você passa 40 minutos, 50 minutos para pegar outro ônibus, tá horrível, viu? Bom, Joelson, a gente vai trazer, portanto, um posicionamento da S-Trans à população, especificamente da Zona Sul de Teresina, mas também serve para outras regiões da cidade, porque as reclamações elas são bastante parecidas, com o gerente de planejamento da S-Trans, Denilson Guerra, está aqui comigo, trazendo, portanto, a resposta à população. Primeiro, essa questão da mudança das rotas, né, Denilson? Por que essa necessidade? A gente traz como exemplo Teresina Sul, a população falando que esse percurso de volta pela BR-316, por exemplo, ele é bem mais longo
longo, não há estações, normalmente não há passageiros naquele trajeto também da BR-316. Né? Por que então a mudança? Boa tarde. Boa tarde, Joelce, boa tarde a todos que nos assistem. Bem, foi feito um trabalho de divulgação, tanto nas redes sociais quanto dentro dos próprios ônibus, dentro dos terminais, ao longo de vários dias, até a implantação. Essa modificação especificamente na linha do Teresina Sul, o passageiro anteriormente, o ônibus passava e voltava no mesmo trajeto como os próprios usuários narram. Só que nas proximidades do Teresina Sul nós temos uma região chamada Parque das Esplanadas, que ele fica exatamente próximo ao balão do Porto Alegre, num raio de atendimento no qual a linha não passava lá. Então, quando a gente modificou isso, modificou de que forma? Se o terminal do bairro não existe mais e o controle da operação é feito dentro do terminal de integração, o veículo, ao chegar ao bairro, vai passar todo o trajeto que ele já fazia anteriormente e no retorno ele já passa a atender essa comunidade que não tinha atendimento. Eu ouvi um relato de um dos passageiros dizendo que ele agora caminha os 500 metros até a BR. Não há necessidade desse deslocamento. O passageiro, o ônibus, vai passar embarcando e desembarcando e o retorno pela BR, como só vai ter um único ponto de parada, ele é feito em aproximadamente com 1/3 do tempo que ele fez na ida até o bairro. Então você ganha uma agilidade, passa a ter um novo atendimento e essa explicação foi passada e pode ter havido alguma falha de comunicação e o passageiro não compreendeu que esse comportamento se modificou. Ele embarca numa única direção e também desembarca numa única direção, retornando para o terminal. O que ele falou para mim, na verdade, porque a gente faz a reportagem, mas acaba editando o material, não vai todo na íntegra. Ele disse que há alguns dias, porque ele trabalha em sistema de plantão, e há alguns dias, especialmente finais de semana ou feriados, há uma mudança também no horário dos ônibus. Então, ele disse que antes pegava o ônibus por volta de 5h20, o ônibus agora passa perto das 6 horas da manhã e ele tem que entrar no trabalho no máximo até as 6h30. Então, o que acontece? Ele não pode esperar esse ônibus para fazer esse percurso todo pelo bairro. Então, ele precisa fazer esse deslocamento para pegar um ônibus de um outro bairro lá na BR para poder chegar ao trabalho. Seria mais em relação à questão da mudança do horário também. Bem, o horário de início da operação, nós respeitamos o que antes era feito. Então, o que pode acontecer? A primeira viagem, que é a primeira viagem do dia, aquela viagem de 5 horas da manhã, o usuário vai observar na plataforma que ela tem uma identificação com a letra B de bairro ou na cor vermelha, uma dessas duas. Significa dizer o seguinte, que esse veículo não está partindo da plataforma, ele parte já iniciando a viagem no bairro, porque o volume de tráfego desse horário é mais na direção do bairro para o terminal. Então, o que a gente precisa fiscalizar? Vou repassar isso para as equipes da gerência de fiscalização para a gente verificar se essa partida está sendo executada no horário correto. Porque, caso contrário, a regulamentação permite que a gente aplique a sanção legal e reveja essa situação para não prejudicar a população. De toda forma, se esse horário está se deslocando para a BR, na realidade ele está pegando esse mesmo veículo. Porque eu não tenho nenhuma linha de atendimento que venha pela BR, a não ser a própria linha de Teresina Sul. Gelson, tem uma outra pergunta. Pois não, Gelson. A pergunta que eu faço para o senhor, aproveitando a oportunidade, e a ligação de um telespectador, o João Bezerra. Ele mandou aqui para nós a seguinte pergunta. É a respeito da lei que foi sancionada pelo prefeito de Teresina, que obriga que motoristas de ônibus parem ônibus fora da parada de ônibus depois das 10 horas da noite e antes das 5 horas da manhã. Ele está preocupado com essa medida, acha que pode não dar certo. Mas eu queria que o senhor comentasse e dissesse para a população como é que funciona essa lei e a partir de quando ela passa a valer. Bem, Joelson, essa lei ela já existe, na realidade, desde 2006, se não estiver equivocado. Nós chamamos popularmente de parada amiga. Ela já era realizada com a população do sexo feminino, com os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais. Já acontecia entre as 22h30 e as 5 da manhã. E o que mudou com a nova lei foi que foi estendido a qualquer passageiro. E, além disso, foi estendido também ao transporte intermunicipal ou rural, como nós conhecemos. Quem vem nas linhas da Taboca, do Pau Ferrado, do Boquinha, do Cantinho do Sul, de qualquer região dessa que também é atendido pelo transporte municipal, ele passa a ter esse mesmo direito. Ou seja, eu, se estiver embarcado numa linha dessa, você ou qualquer outro passageiro pode solicitar essa adequação. E a lei foi publicada na última segunda-feira, que é a Lei 5.409, essa modificação. Já chegou aqui para a gente oficiar
isso às empresas do transporte coletivo para que a gente estabeleça um prazo e passe a fiscalizar o cumprimento dessa novidade, porque a lei anterior já é fiscalizada diuturnamente. E a gente pede à população que, nos casos em que ela solicitar a parada, tanto para desembarque quanto para embarque, e não for respeitado, que ela faça denúncia para os órgãos para que a gente possa fiscalizar. No caso, pode entrar em contato com a ouvidoria da Prefeitura, o próprio Colab, ou até mesmo com a S-Trans, para que a gente documente essa informação de posse do número do veículo, o horário e a linha que ele estava embarcado, para que a gente possa tomar as medidas adequadas. Joss, tem mais uma pergunta. Pois não, Joss? Doutora Daniele, tá bom? Queria passar para o Denilson. Olha, ele está dizendo o seguinte: Joelson, aqui no residencial Nova Alegria, só entra ônibus no residencial quando ele vai para o terminal Bela Vista. Na volta, eles não entram mais e ficou ruim para os moradores. É exatamente a mesma situação, Denilson? Pronto, Joelson. O que acontece? O residencial Nova Alegria, ele fica próximo ao término ali do atendimento da linha que atende o Vamos Ver o Sol. Então, o que acontecia? O terminal ficava num residencial logo após o Nova Alegria. Então, quando a linha saía de lá, ele passava e na volta passava desembarcando, porque o terminal da linha era nesse residencial. O que acontece agora? Ele vem direto pela avenida, passa no antigo terminal do bairro, embarcando e desembarcando, porque é o ponto de retorno da linha, e no retorno ao centro ele passa dentro do Nova Alegria, também embarcando e desembarcando os passageiros. A modificação é que quando você inverte a operação, eu não devo, para a questão de melhoria de tráfego, usar o mesmo percurso para ir e voltar, visto que o fim da linha acontece no terminal de integração e o retorno da linha acontece dentro do bairro. Nisso, não há ajustes a ser feitos em função dessa grande reclamação, principalmente da demora, inclusive nos terminais, gente que passa 1 hora esperando pelo ônibus, quando antes se pegava em 15, 20 minutos? Bem, o que acontece? A gente precisa avaliar as reclamações de forma bem específicas, tá? Tratar o transporte coletivo de forma individual geraria um problema muito maior. Então, o que acontece? Eu vi você citando antes na matéria sobre o atendimento do Santo Antônio e Santa Fé. O que acontecia antes? Antes você tinha uma linha do Santa Fé que subia a rua Maria Araújo até o Santo Antônio e voltava. É um deslocamento de cerca de 2 a 3 quilômetros que ele fazia em horário pré-definido. Quando instalou-se o sistema de integração, nós separamos. Nós temos uma linha só para o atendimento do Santo Antônio, que leva o nome de Santa Fé Santo Antônio, e nós temos uma linha só para o Santa Fé. Então, são 2 linhas diferentes. Como o atendimento do Santo Antônio tem uma demanda diferente do atendimento do Santa Fé, tem um volume de viagens compatível com a demanda que você tem lá no local. Mas, como eu sempre gosto de dizer, não existe prego batido ponta virada. No transporte coletivo, à medida que a demanda aumenta, nós temos que fazer mudanças para atender aquela demanda que aumentou. Da mesma forma, à medida que essa demanda cair, nós precisamos fazer mudanças para adequar essa situação. Então, toda e qualquer situação que você trouxe para a gente hoje através da matéria, as equipes de campo estão verificando para que a gente encontre respostas para poder devolver para a população. Muito obrigada, então, às respostas. O Denilson Guerra, ele que é gerente de planejamento da S-Trans. Joelson.